efeito telespectador. Eu acho que poucos já ouviram falar sobre isso, porém existe um nome que eu acho que todos já ouviram. O famoso efeito manada. E quais são as semelhanças e por que eu vou falar hoje do efeito telespectador em primeiro ponto? Em Windbreaker, uma obra recente que trabalha justamente sobre briga de gangues e coisas nesse estilo, ela consegue apresentar essas duas ideias de uma maneira muito boa. E hoje eu vou explicar o quão perigoso pode ser você seguir os caminhos de outras pessoas ao invés do seu próprio. E para isso eu tenho que explicar cada ponto. Então vamos lá. O telespectador, ele se baseia na ideia de o quê? Imagina alguém estar na rua sofrendo alguma agressão ou algo do tipo. E todas as pessoas à volta disso, elas ignoram. Elas só passam por cima, derrubam a pessoa e ignoram completamente todo mundo. Você vê isso notoriamente. E você pode acabar só ignorando também. Não que isso não lhe afete, mas você vai se sentir tão coagido a seguir o caminho natural que você não vai pensar se vale a pena realmente ir lá e quebrar aquela ideia. O efeito telespectador, ele brinca com a ideia de termos medo da multidão de maneira geral, termos medo do linchamento e de não estarmos adequados a situações que as pessoas entendem como correto. Então, se você vê todo mundo fazendo algo errado, você entende que o errado era você que não fazia aquilo, ou que aquilo era certo, porque se tornou comum. Porém, lembre-se, o comum nunca vai ser a regra ao correto. É apenas algo excessivo praticado por várias pessoas. Não torna correto de maneira alguma. Nunca vai ser, tudo bem? E o efeito manada? Ele é o efeito onde todas as pessoas seguem o mesmo padrão também de maneira parecida, justamente porque vem outra pessoa fazendo e elas produzem o mesmo efeito. Porém, a grande questão do efeito telespectador é que ele lhe propõe a seguinte ideia, que você não vai fazer algo que você já iria fazer por conta da pressão social. Consegue entender? E por que o Windbreaker seria tão bom pra falar sobre isso? Uma obra que, quando eu comecei assistindo, eu não dava muito não. Eu achava que seria uma obra genérica, uma obra que se baseava em coisas comuns. Porém, eu vi que tinha um carinho ali realmente. A obra ela tem o objetivo de mostrar como você deve valorizar as coisas que você gosta, como você deve entender a si próprio e não seguir as escolhas que os outros propõem, e sim a sua própria decisão de vida. Sobre entender que, claro que vai ter momentos que você vai estar errado, porém é apenas tomando ações que você consegue determinar se a sua escolha vai ser errada ou não. E com isso somos apresentados o protagonista Sakura, que será o protagonista que vamos acompanhar durante toda a obra. E o que eu acho mais impressionante é sobre você entregar um personagem que está ao começo de entender relações humanas. Ele não entende elogios, ele não entende muito dessas questões. E quando ele recebe, ele só não consegue reagir de uma maneira muito legal. Ele acaba sendo uma pessoa muito tímida e tudo bem. Porém, ele é uma pessoa que nunca correu atrás de evitar fazer o que ele queria. Ele sempre correu atrás de realmente produzir o que ele sempre sonhou. Então, ele não tinha medo quando falava o que queria. Ele não se acostumava a falar o que os outros queriam ouvir. E é exatamente isso que o efeito telespectador te propõe. É fazer com que você não fale o que você precisa falar. E você fale apenas o que você sabe que os outros querem escutar. Consegue entender o porquê é perigoso? Mas isso, claro, não vai se basear só nisso. O efeito telespectador ele se baseia em grandes partes da vida, não apenas sobre você esconder desejos que você tem, que são importantes, ok? Porque tem alguns que não são, mas você esconder aqueles que são importantes. Não é apenas isso, mas sim sobre você evitar vários costumes que você deveria ter. Existem muitas questões que evitamos por conta que vimos que outras pessoas não fazem e achamos normal, ou quando vimos que muitas pessoas fazem um mau uso de certa coisa, acabamos que nos acostumamos a entender como uma boa rota, porém sabemos que não é. Mas e aí? O que isso importa? Não siga padrões. Não precisa. Claro que vai ser algumas coisas que você vai seguir de maneira geral, porém existe algo que você gosta? Existe algo que você tem vergonha de falar? Existe algo que você dá muito valor, porém as pessoas não dão valor? Por que você não fala? Por que você não começa a falar um pouco mais? Não é errado você sentir uma pressão social, porém é errado você se adequar a essa pressão social e aceitá-la, porque quando você vê, tudo que você gosta vai estar escondido embaixo de um tapete, apenas guardado pra você.
E você não precisa, você sabe disso. Então, vamos lá. Sakura explica justamente isso. Sobre aprender a, mesmo com vergonha, agir. Mesmo com receio, falar. Então, na hora de tomar uma ação, não se baseie nas pessoas à sua volta. Fale o que você quer dizer. Seja a pessoa que você quer ser. Nenhum efeito quanto manada ou telespectador deveria influenciar a pessoa que você quer ser. Então, na próxima vez, siga um pouco mais o que você acredita. E não do que os outros fazem você acreditar.